Pesquisa da Unesp trabalha na produção de dispositivos para serem implantados no corpo humano. Eles são produzidos a partir de componentes biológicos e eletrônicos. O estudo é uma alternativa para o tratamento de doenças crônicas. Herbário do Departamento de Ciências Biológicas em Bauru reúne espécies que revelam a diversidade botânica do Cerrado. É quinta-feira, 5 de julho, e o Unesp Notícias começa agora. Boa noite. Medicamentos substituídos por componentes feitos de materiais biológicos e eletrônicos implantados no próprio corpo. Parece até que estamos falando de uma tecnologia do futuro, mas ela já está sendo desenvolvida em pesquisas na Unesp em Bauru. Vamos relembrar como essa inovação pode beneficiar quem faz o controle diário de doenças crônicas. José Roberto descobriu que tinha diabetes há 25 anos e desde então faz tratamento para controlar os níveis de glicose no sangue. Eu levantava cansado, sem vontade de nada. Comecei a levantar de madrugada para urinar à noite. Muita sede, muita fome. Já procurei o médico e já iniciei o tratamento imediatamente. Todos os dias são pelo menos 2 aplicações de insulina e não para por aí. Ele faz um controle rigoroso da alimentação. Cada item só vai para o prato depois de ter a quantidade de carboidratos calculada. E se ele come algo que foge à dieta, precisa fazer a compensação. Hoje eu uso 2 tipos de insulina. Uma básica, chama basal, né, que ela atua durante as 24 horas do dia. Eu tomo de manhã e à noite. E eu aprendi a usar, o médico me ensinou, a insulina ultra rápida, que é uma que ela começa a atuar no teu organismo já em 10, 15 minutos, e em menos de 2 horas já está no máximo dela, em 4 horas ela já não existe no teu corpo. Mas a realidade de portadores de diabetes como José Roberto pode mudar num futuro próximo, a partir de pesquisas desenvolvidas neste laboratório da Unesp em Bauru. Aqui são estudados componentes chamados de bioeletrônicos, ou seja, que unem compostos biológicos e eletrônicos. A ideia é monitorar e até controlar o organismo a partir de pulsos elétricos enviados por dispositivos implantados no próprio corpo. Parece bem complicado, né? Mas o coordenador das pesquisas, o professor Carlos Graef, explica. A bioeletrônica é um assunto mais recente, dos últimos talvez 10 anos, se a gente quiser afastar um pouquinho, mas muito mais recentemente é que realmente ela tem se desenvolvido bastante, porque ela pode trazer esses ganhos que a gente viu, essa inteligência, né, que foi dada nos computadores, smartphones, para nós. Se nós tivéssemos, por exemplo, um dispositivo bioeletrônico, que poderia ser até um órgão artificial, que tivesse os sensores de insulina do sangue, ela receberia essas doses na hora da necessidade dela, e como se ela fosse uma pessoa sem a diabetes. O grande desafio é encontrar materiais que não sejam rejeitados pelo corpo humano e ainda sejam semicondutores, o que não é comum nos compostos de origem biológica. É essa característica que vai permitir a comunicação entre os dispositivos e os neurônios. Hoje, aqui no laboratório, os pesquisadores trabalham com a melanina, o pigmento que dá cor aos cabelos. Naturalmente, ele é biocompatível. E ele é um semicondutor, então ele tem essas 2 propriedades e a gente, por causa disso, inspirado nisso, desenvolve já há vários anos sínteses diferentes da melanina na tentativa de acertar as propriedades dela para ser as melhores possíveis para uma determinada aplicação. E os resultados têm sido significativos. O João Vitor, doutorando em Física, vem trabalhando desde a graduação na produção da melanina em laboratório.
Todas as síntese da melanina que a gente tem existe na literatura até agora, obtém uma característica estrutural que é bastante diferente da que a gente obtém no nosso corpo. Por exemplo, tem uma quantidade de grupos ácidos bastante pequena em relação ao que a gente tem. Com essa nossa síntese que a gente conseguiu propor, a gente aumenta significativamente a quantidade desses grupos ácidos. E esses grupos ácidos são bastante importantes, por exemplo, para a comunicação do dispositivo elétrico com o nosso corpo biológico, porque ele vai facilitar a comunicação dos íons e dos elétrons dos dispositivos. Além de melhorar a interação com o corpo, os pesquisadores ainda conseguiram tornar a melanina solúvel em água. Isso ajuda na hora de produzir componentes flexíveis que se adequem ao organismo. É o caso desses filmes finos que vão fazer parte dos dispositivos bioeletrônicos. Por que isso é importante? Porque até hoje não existia nenhuma melanina solúvel. Todas as melaninas eram insolúveis. Então esse é um grande avanço que a gente conseguiu. A partir desse avanço, que a gente está justamente nesse momento desenvolvendo, são os dispositivos de filmes finos, ou seja, a gente está começando a desenvolver transistores, fotodiodos e várias outras estruturas, os chamados memory stores, que é uma classe nova de dispositivos que é mais próxima do funcionamento dos dispositivos biológicos. Tudo isso a gente está desenvolvendo aqui no laboratório. Mirko é italiano e está no Brasil justamente para estudar uma dessas estruturas, os dispositivos de memória. Ele explica que as memórias que existem hoje chegaram num limite de miniaturização e com o uso da melanina, abre-se a possibilidade de produzir memórias em escala molecular. Ela tem a vantagem de ter flexibilidade, então nós podemos realizar os nossos dispositivos de memória em materiais flexíveis. Isso dá muitas vantagens porque quando o nosso dispositivo consegue aguentar o estresse mecânico, as aplicações deles podem ser estendidas para vários utilizos que não são compatíveis com o silício, o qual é sólido e não aguenta muito bem o estresse mecânico. Outro ponto fundamental das pesquisas com bioeletrônicos é a preocupação com o meio ambiente. Como que nós estamos tentando utilizar esses materiais biológicos, eles vão ter com certeza um menor impacto ambiental, porque a melanina possui uma biodegradabilidade maior em comparação com materiais extremamente sintéticos, como o silício, que muitas vezes a dopagem do silício prevê também a utilização de metais tóxicos. Isso com a melanina pode ser evitado ou reduzido pelo menos. Os avanços são significativos e a expectativa tanto de quem estuda quanto de quem um dia possa usar essa tecnologia é grande. A gente não sente tanto interesse dos laboratórios de achar uma cura eficaz para o diabetes. Por que eles vão me curar se eu sou uma fonte de renda que gasto R$500 por mês com eles? Se a gente tiver sucesso, possivelmente em uma escala de tempo relativamente curta, a gente vai poder estar colocando esses materiais realmente dentro do corpo humano e a gente vai poder substituir isso de uma forma menos traumática possível para a pessoa. Não há previsão de chuvas para o estado de São Paulo nesta sexta-feira. Em Bauru, o tempo permanece seco e com temperaturas em elevação, principalmente durante a tarde. A umidade do ar agora está em 35% e são registrados ventos de 3 km por hora. A mínima hoje foi 16 e a máxima chegou aos 29 graus. Amanhã, os termômetros ficam entre 16 novamente e 30 graus. A gente fala agora de diversidade vegetal. Criado há 30 anos, o herbário do Departamento de Ciências Biológicas da Unesp, em Bauru, tem atualmente mais de 6.000 plantas cadastradas. A maior parte delas vem do cerrado aqui da região, uma prova de como essa vegetação é diversa.
O acervo é usado principalmente por pesquisadores da área, mas também pode ser consultado por todos que quiserem se informar sobre o assunto. O herbário existe em todas as instituições de pesquisa com plantas no mundo. O grande objetivo do herbário é você acondicionar material botânico testemunho de algum tipo de descrição ou revelação sobre ele. Então, sempre que você faz uma coleta de plantas com algum propósito de conhecer mais sobre aquela planta ou conhecer mais sobre a vegetação daquele local, e cita o nome das espécies que lá existem, você tem que comprovar que realmente você coletou aquelas espécies. Então, de cada espécie citada, você faz então a coleta desse material e ele é incorporado e conservado em herbário para posterior verificação, questionamento ou ajuda nos projetos seguintes. As espécies que nós podemos destacar para o herbário aqui de Bauru são aquelas que referem-se à vegetação nativa de Bauru. Bauru tem predominantemente vegetação de cerrado e de mata estacional semicidal, que é um tipo de mata atlântica. Então, todas as nossas atividades são realizadas geralmente nesses dois tipos de vegetação. Então, nós podemos dizer que o herbário de Bauru é aquele que apresenta o melhor testemunho da vegetação que ocorre na região de Bauru. Mas nós podemos também receber material de outros herbários. Nós mandamos material que nós temos a mais para outros herbários e esses herbários nos mandam um material que eles têm a mais e que nós não temos. Então é uma maneira de nós enriquecermos o nosso acervo. Nós temos algumas plantas que existem informações a respeito de suas propriedades farmacêuticas, né, ou nutricionais. Isso também é importante, principalmente quando se trata de plantas com propriedades farmacêuticas, que às vezes ela tem um uso indiscriminado e, se usado a espécie errada, ela pode levar até um envenenamento. Então, se alguém tem o desejo de fazer uso dessas plantas com esse propósito, seria interessante que ela tivesse certeza que a planta que ela dispõe é aquela espécie que comprovadamente tem esses efeitos. Pode visitar o herbário qualquer pessoa que tenha interesse em identificar um tipo de planta. Então ela serve principalmente, o herbário, para atividades de pesquisa, ou seja, para comprovar a citação daquela planta no trabalho científico. Ela serve para atividades didáticas e pode atender a comunidade em geral, sempre que alguém tiver algum interesse em particular sobre uma planta, né, com algum propósito. Então ele é aberto à comunidade. Por hoje é só, você pode acompanhar a programação da TV Unesp também pelo site e pelas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã.